Isso. Então tá, Vanessa, boa noite. Tudo contigo, amor. Boa noite a todos. Então, né, vamos iniciar a nossa noite hoje falando de um assunto tão legal, né, que por vezes é pouco falado aqui, né, na nossa cidade. Mas assim, eu queria primeiro começar falando que nós, né, da comunidade neurodivergente, juntamente com a psicopedagogia, a gente hoje, essa noite, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu juntar o norte e o sul, né? Numa palestra, assim, né? Numa conversa tão importante como essa, né? Que tem trazido à tona muitas coisas dentro do consultório e tem muitos questionamentos ainda sobre isso, né? Então, a gente tem ali o prazer de trazer duas pessoas, né, que vão contribuir bastante, que é a Lúcia, então, né, que é assessora técnica da FADERS, vice-presidente da Associação Gaúcha de Altas Habilidades e Superdotação e especialista em altas habilidades e superdotação, e uma amazonense, né, então, a gente conseguiu trazer a Geise, que ela faz parte, ela é coordenadora do grupo lá do Amazonas, tá? Ah, eu não sei se a Geise já conseguiu se conectar aqui, se não, vou passar a palavra para a Lúcia num primeiro momento. Pode ser, Lúcia? Vamos, sou sempre aqui. Muito obrigada, Vanessa. Fico à disposição. Então Já tá. Então, posso iniciar falando? sim, acho Já. importante, né, tu falar sobre ti um pouquinho para o pessoal te Uhum. conhecer. E, Muito e poder dar uma explicação sobre o que é, então, as altas habilidades e superdotação, né? perfeito. Já vou me apresentar, porque realmente é muito interessante tu lembrares, sabe por quê? Nós estamos tão envolvidas em tantas atividades nesse mês. E, felizmente, nos últimos anos, a visibilidade está progredindo, que quando nós começamos a falar, às vezes esquecemos de nos apresentar devidamente. De onde veio essa pessoa? Né? O que tem feito da vida para ter essa oportunidade de falar em nome de tantas, né, sobre altas habilidades. Então, a minha experiência é de cerca de 40 anos em educação. Então, comecei como professora e, enfim, trabalhei com todos os níveis da educação básica e também já fui professora em alguns cursos de formação em cursos livres, de especialização, especificamente em altas habilidades. A minha formação inicial é magistério, graduação em letras, tradutor e intérprete, fiz especialização em informática, em altas habilidades, gestão escolar, agora estou me especializando em liderança, que é uma habilidade importantíssima, né, dentro dos conceitos de altas habilidades. E essa questão da Associação Gaúcha, me associei em 2003, né, embora a associação já exista desde 81. E o que mais que eu posso dizer dessas experiências, né? Participei já, muito importante lembrar, já participei de alguns congressos, seminários proporcionados tanto pela GASD quanto pelo Combrasd, que é um órgão importantíssimo no Brasil em relação às altas habilidades. E a felicidade atualmente de estar, desde 2018, fui convidada a ser assessora técnica da FADERS para altas habilidades. E eu tenho cada vez mais pensado sobre como. Uma advogada de São Francisco, né? é, Uma liberal. Acho que a Geise está entrando, né? Que eu vi o som dela ali. Talvez ela esteja me ouvindo já. E como mudam certas ideias, perspectivas, quando nós podemos conviver com a FADERS. Foi marcante para mim iniciar o trabalho desde 2018, ser convidada, porque nós começamos a aprender muito sobre as questões das atipicidades das pessoas e a nossa vida como ser humano muda porque tu começa a aceitar mais
as tuas peculiaridades, as tuas qualidades. E isso veio muito, eu vejo qualificar a minha forma de pesquisar as altas habilidades, de atender e de identificar as pessoas, né? Para quem está pela primeira vez, até eu gostaria de que as pessoas fizessem comentários ali para nós interagirmos mais, se for possível, se para alguém aqui no nosso grupo, hoje eu estou vendo ali, já somos 18 pessoas, né? Se para alguém do nosso grupo é a primeira vez que vai ouvir ou pensar sobre altas habilidades, superdotação, se tem alguém que não faz nenhuma ideia do que seja o conceito, como é que eu sei se uma pessoa é superdotada ou tem altas habilidades ou é talentosa, se é tudo a mesma coisa ou se existe diferença entre ser superdotado, ser habilidoso. Não sei se alguém escreveu ali no chat, se tem alguma que eu gostaria de ver se eu vou abordar de uma forma que vai ser repetitiva ou se eu realmente estarei já partindo de um ponto, né? Que seja novidade para todos aqui. Deixa eu ver o que apareceu. Aqui, ó. Aqui a Paty escreveu: comecei a estudar esse ano, pois recebi uma criança. Temos ali a questão do e-book também, tá? E acho que foi só. Tá. Então, eu vou partir do pressuposto assim, ó. Vamos dizer que seja a primeira vez que estou ouvindo o termo superdotação. O que é isso, superdotação? Existem algumas linhas de pesquisa diferenciadas, não só na comunidade acadêmica brasileira, mas internacional, certo? E, dentre essas linhas de pesquisa, algumas entram em conflito porque existe um grupo que defende a ideia de que altas habilidades compõem um conceito e superdotação configura outro conceito, com critérios diferentes de identificação dessa pessoa, desse ser humano, certo? A forma como eu entendo, como Combrasio entende, como a Agassi compreende, que eu tenho observado, convivido com as pessoas, é que altas habilidades barra superdotação é a mesma coisa. Alguns documentos do MEC já atualizados, né, mais recentes, estão colocando altas habilidades ou superdotação. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Na língua portuguesa, esse conectivo, né, essa conjunção alternativa ou, ela pode ter dois significados. Ou alternância ou exclusão. Então, qual é o cuidado que tem que se ter? Altas habilidades, superdotação, identificam a pessoa que tem habilidades e competências, características diferentes, acima da média, ou mais intensas, mais profundas que as pessoas da sua faixa etária, em comparação com outras pessoas da mesma idade. Isso vai funcionar melhor, evidentemente, entre as crianças, certo? Porque mesmo entre os adultos, depois que a pessoa com indicadores de superdotação amadurece, né, entra na fase adulta, jovem adulto, depois passa já para as fases pós-adultez, que hoje em dia também há uma discrepância de conceitos, né, de velhice, adultez, se a pessoa é idosa, né, talvez até se encontre um outro termo mais apropriado para isso. Mas essa comparação com pessoas da mesma faixa etária, ela ainda é muito utilizada para identificar, principalmente utilizando as testagens que são próprias dos psicólogos e dos neuropsicólogos, certo? Bem, conceito de altas habilidades, para unificar. Altas habilidades, superdotação. É a pessoa que se destaca, que apresenta
mais intensidade, mais curiosidade, senso de justiça muito, muito aprofundado, um senso de humor, às vezes, que só aquele grupinho entende. Se é na liderança, aquela, na inteligência interpessoal, né? Aquela pessoa que cativa, que tu vê como essa criança de 3, 4 anos consegue conduzir esse grupo, às vezes até em casa liderar e conduzir, decidir o que a família vai fazer, como pode, né? Fica a rainha da casa, o reizinho da casa. E essa superdotação, ela não vai se manifestar somente naquele exemplo estereotipado, né, dos programas de TV onde as crianças são mini gênios, né? Até porque em outro momento a gente vai poder falar que essa palavra gênio tem sido usada de uma forma, né, não muito científica. Não sei se já me estendi aqui, como é que estou indo, gurias? Se posso dar, quem sabe, se a Geise já entrou. Hein, Geise? Faz tempo que eu não falo contigo, né? Vamos ver se a Geise consegue falar. Talvez esteja demorando, né, para ligar o som e tudo mais. Vanessa, É. gurias, o que que vocês acham? Ó, a Vou Geise ler o voltou. conceito. A Geise Voltou? voltou, quem sabe a gente dá a Vamos ver palavra se ela para ela. consegue ligar o microfone. Eu vou silenciar um pouquinho aqui, tá? Tá escutando nós, Geise? Teu microfone ainda está silenciado, Geise. Ó, Talvez agora acho que foi. agora ligou, agora ligou. Vamos ver Mas como é que tá. Boa acontece que tá dando um noite. delay forte aqui. Aham, tá, tá. Mas a gente entende, né? Oi, boa noite. Seja muito bem-vinda, né? O pessoal aqui do Sul. Tá dando um delay. A gente iniciou, então, Geise, Boa dando as noite. boas-vindas, falando da nossa felicidade essa noite, de estar podendo juntar o Norte com o Sul, né? E tá falando de um assunto tão importante, né? Que é as altas habilidades de superdotação. Então, a Lúcia iniciou falando um pouquinho da trajetória dela e trazendo ali o conceito para nós. Então, gostaria que tu te apresentasse também, nossa amazonense, né? E pudesse trazer um pouco ali do que tu faz e pudesse trazer, eu acho que agora um pouco da questão de como funciona essa avaliação, né, de um superdotado e altas habilidades, para a gente poder entender como que funciona isso, que indicadores que a gente pode observar até em casa, né? Tem pais aqui e tem profissionais da educação, quem é que pode avaliar esses indicadores para a gente encaminhar para uma avaliação. Então, seja muito bem-vinda e a palavra é tua. Boa noite novamente. Eu estava aqui escondidinha, mas eu estava ouvindo a Lúcia, como ela bem pontuou. Eu vou me apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou a Geise. Eu trabalho na área de altas habilidades, tenho formação em pedagogia, e desde a época da graduação em pedagogia, eu já fazia pesquisa na área de altas habilidades. Foi no início da faculdade que eu tive esse contato, onde eu pude também fazer o autorreconhecimento de altas habilidades. E a partir daí eu fui entrando nesse universo, fazendo iniciação científica para fazer o reconhecimento desses estudantes aqui no estado do Amazonas, porque 10, 12 anos atrás não era tão difundido aqui no nosso estado o assunto altas habilidades, né? E aí eu tive essa oportunidade, enveredei pelo campo, fiz especialização em neurociência, voltada para o comportamento humano, e depois eu fiz neuropsicopedagogia institucional para desenvolver esse trabalho no campo escolar, né? Porque havia essa necessidade da gente pensar no contexto escolar como fazer esse atendimento, né? E aí isso virou uma pesquisa de mestrado, virou uma pesquisa de doutorado, e
ao longo desses anos, eu tenho me debruçado a compreender quem é esse sujeito superdotado, né? O que a gente fala, tem tantos conceitos, a Lúcia bem pontuou, né? Existem tantas terminologias para a gente falar de um público que tem um único conceito. A gente está falando de uma mesma pessoa, né? Que tenha essas habilidades diferenciadas, seja em qualquer área do conhecimento, porque a sociedade ainda hierarquiza muito, né? O superdotado acadêmico, mas a gente tem superdotado nos esportes, a gente estava aí assistindo as Olimpíadas e vendo, né, a quantidade de artistas que a gente tem e de esportistas que a gente também tem, né? Porque a gente viu aí as medalhistas, né, na ginástica, né, a arte e o esporte juntos, né? E esse público muitas vezes negligenciado, né? Então, isso acontece muito pela essa dificuldade que a gente tem de o que é altas habilidades, né? Quem é esse sujeito? Quem é essa pessoa superdotada, né? E a Lúcia bem pontuou sobre quem é esse sujeito do ponto de vista conceitual, né? E a identificação desse sujeito, ela perpassa desde a mera suspeita, né? A suspeita ela é o ponto de partida para a gente pensar em uma identificação com profissionais especializados, aplicação de instrumentos que são mais elaborados, né? Da psicologia, da neuropsicopedagogia. Então, a gente precisa partir de um começo. E esse começo, muitas vezes, está lá no contexto da escola, lá dentro da sala de aula, né? Aquele estudante que durante a aula levanta a mão para fazer pergunta e às vezes os professores nem têm as respostas que eles se questionam, né? Durante a aula. É aquele estudante que não quer estar ali porque ele prefere estar lá na quadra jogando futebol, né? Então, começa ali quando a gente pensa no contexto escolar. No contexto familiar, tá lá aquela criança que é apática, que a família não pede algo a mais de um acompanhamento psicológico. Tá dando umas falhas, né? É que até o sinal chegar lá do Amazonas. Às vezes a criança está triste, está sofrendo bullying em rua com outras crianças, né? Então, seja no seio familiar, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente tá. Acho Antes que tu alguém ficou comentou no paralisada. chat que tem alguns áudios abertos. Não, o que eu ia comentar contigo, Geise, é que às vezes está demorando um pouquinho para chegar, né? Fica meio fragmentado, mas Acho que é porque as câmeras também estão abertas aí. Estão conseguindo acompanhar o áudio? Sim, voltou. Então, como eu havia dito, né? Então, essa pessoa ela está em qualquer canto. E aí eu falo pessoa porque superdotados crescem, né? Se tornam adultos e elas estão nesses diferentes contextos, né? Estão nas empresas subutilizados algumas vezes e outras vezes hiperutilizados, né? Então, a gente começa sempre nessa suspeita, né? Então, para a gente simplificar, né, assim, essa dúvida, né? E a identificação, como é que ela acontece? Né? Claro que a gente tem os passos que são mais iniciais, né? E tem a avaliação com os especialistas, né? No sentido da gente aplicar instrumentos que são padronizados para a gente fazer essa verificação, a observação. E isso vai depender dos profissionais que vão participar desse processo de avaliação desse estudante
ou desse adulto que também pode ser identificado, né? Porque essa avaliação, essa identificação, ela não tem uma idade para a gente dizer, uma idade limite. As autossabilidades, ela nunca mais vai aparecer porque você chegou à fase adulta e não vai ser possível mais identificar essas autossabilidades, né? A gente tem casos de adultos, né, que quando se aposentaram, né, idosos, quando chegaram no momento da aposentadoria e tiveram aquele tempo livre, descobriram altas habilidades, né, pintando, né, foi fazer um curso de pintura, de costura, de culinária, e aí essas habilidades, elas são percebidas, né? Então, essa identificação, ela precisa romper a barreira que ela só acontece, né? Esses estudantes só são identificados quando é aplicado um teste de QI ou outro instrumento que faça essa verificação, né? Então, é importante lembrar que essa suspeita inicial, ela é o ponto de partida para tudo, né? E aí, sim, a gente começa a identificar, a tirar da invisibilidade quantas crianças, adolescentes, elas são percebidas a partir do momento que há o contato da compreensão do que é autossabilidades, né? E eu sempre falo que, claro que existem algumas características que são prevalentes, como a liderança, o perfil criativo, mas não tem uma receita do bolo para a gente fechar e dizer assim, essa é uma característica X de altas habilidades, né? Porque ao longo dos atendimentos que eu já realizei, eu já percebi características completamente diferentes das crianças que passaram pelo meu atendimento. Então, eu não posso, eu ouso dizer que a gente não consegue fechar uma característica fundamental, né, única, aquela receita do bolo que a gente vai seguir está sempre ali, né? Então, isso rompe muito com a ideia que as altas habilidades ela é um fenômeno multifacetado, né? Então, essa é a minha concepção em relação ao processo de identificação desses sujeitos, né? Eu queria escutar um pouquinho, então, poderia ser pela Lúcia, né? A questão das adaptações e direitos na escola que essas crianças têm, né? Ou que esses estudantes têm quando se chega com um diagnóstico das altas habilidades e superdotação. Então, o que a gente faz, né? Diante dessa avaliação, o que acontece a partir daí, então, no âmbito escolar? Ótimo, excelente pergunta, Vanessa, porque passando do primeiro desafio, que é conseguir, né, procurar profissionais que nos apoiem na identificação, é ver como, se essa pessoa estiver em idade escolar, né, como é que a instituição de ensino vai acolher o estudante, certo? Olha só que interessante pensar aí, assim, e aí eu vou já introduzir também a questão das leituras, porque é pouco tempo para tanta informação e às vezes eu, quando estou assistindo uma palestra do meu interesse, eu fico anotando tudo para depois pesquisar mais. Já vou sugerir aqui, porque nós não conseguiremos falar tudo, né? Eu e Geise, nós fizemos uma reunião antes com a nossa equipe aqui, que foi maravilhosa, então eu já vou indicar o seguinte: procurem, por exemplo, a cartilha das altas habilidades da FADERS. Deixa eu ver, mamãe. Depois, se Eu quero não abraço. conseguirem encontrar pelo Google, vocês podem entrar em contato com a Olá, Rochelle, com a Vanessa. equipe aqui, e eu envio o link para vocês, Tá vendo? que é um material sintético de tudo isso que eu e Geise estamos falando aqui, sobre altas habilidades. Elaborada por mim e pela Mirelle, colega Mirelle, da FADERS, e ela está disponível gratuitamente, paga com os nossos impostos ali no site da FADERS. Vocês podem imprimir, podem enviar para as pessoas, e ali vocês poderão encontrar uma síntese do que nós estamos falando aqui. Então, eu vou me deter agora ao acolhimento da escola, certo? Primeiro, a escola não precisa esperar por nenhum laudo ou parecer. Por quê? Por exemplo,
eu que tenho toda a formação em especialização e mestrado e não sou médica, nem psicóloga, nem neuropsicóloga, eu sou especialista em altas habilidades na avaliação multidimensional. E eu trabalho em equipe com as minhas amigas psicólogas, tá? E neuro também. Eu faço avaliação com listas de verificação embasadas em todo um material, né, que existe já na literatura aqui brasileira, na área de pesquisa, principalmente da Freitas e da Pérez. Mas a escola, e se nós tivermos aqui professoras, professores já podem pensar nisso, a escola pode fazer antes o que se chama de identificação por provisão, tá? O que é isso? Quem já tem experiência escolar aqui, os professores, as próprias pessoas que já foram alunos de escola sabem. Quando os professores propõem atividades em todos os componentes curriculares, não é só em língua portuguesa e matemática e ciências, qualquer componente curricular, e nota lá que a aluna Vanessa, na educação física, a professora explica um movimento de um esporte, e a Vanessa sempre faz com perfeição, como se soubesse melhor do que a professora, com mais agilidade, mais rapidez, intensidade, vive pulando pelos cantos, já percebe essa habilidade, ela não vai prestar mais atenção nessa aluna? Ou vai dizer, ô Vanessa, não fica te exibindo para os colegas que eles vão se sentir humilhados? Qual é a conduta adequada? Não é acolher todos os alunos nas suas habilidades, nos seus talentos, né? E importante, a escola já pode fazer isso e de forma alguma precisa esperar por um papel que vai dizer, ó, preste atenção aqui, ó, Vivian é superdotada. Não, por meio das atividades escolares, tu já vais percebendo quem se destaca. Tá, Lúcia, mas e a criança que é o que se diz em inglês o underachiever? Vocês já ouviram falar disso? É aquele estudante que a gente, por algumas sutilezas, nós percebemos que esse estudante tem algo diferente, mas a tendência do ser humano, pessoal, qual é? Algum problema essa criança deve ter? É tão quietinha. Ou então não para sentada. Olha, a Geise é um amor, querida criança, mas ela nunca para no lugar. Só pode ser TDAH, essa criança tem algum problema. Então, a nossa tendência é procurar algum problema essa pessoa deve ter, né? Não que nós sejamos todos perfeitos, mas procurar ver nessa peculiaridade, na agitação, ou na extrema timidez, né? Ou num talento incrível para desenhar, mas parece que na matemática não vai muito bem. Tem várias formas de verificar isso. Trabalhando em equipe, chamando a família, essa interação família e escola é fundamental, né? E verificar nesses talentos, habilidades, competências que o estudante demonstra muito mais facilidade, existe o que as pessoas a literatura já chama de plano educacional individualizado. Em outros materiais, o nome é Plano de Desenvolvimento Individualizado, o PDI, e em outras publicações já vi o PDEI, que é a união dos dois. O que significa isso, esse plano? É pensar ali na aluna Juliana como uma pessoa que, além de desenvolver o currículo básico, porque abro parênteses aqui, não é porque eu identifiquei ali que o Vinícius é superdotado na turma tal, que agora vamos parar tudo e vamos oferecer para o Vinícius somente os conteúdos que ele adora estudar. Ele é muito interessado, não vou falar a palavra que eu ia dizer agora, não vou usar a palavra vez. Ele é muito interessado em o desenvolvimento das plantas. Então, agora, para ele, nós vamos oferecer só atividades relacionadas aos vegetais. Não é assim. O plano educacional, individualizado, ou qualquer outro nome que tenha, ele precisa ser elaborado pela equipe de professores que trabalha com esse aluno. O ideal, se houver um atendimento educacional especializado na escola, né, com professores que tenham formação para isso, elaborar em conjunto e pedir a participação do aluno. Olha, o currículo desse nível de ensino que tu estás, por exemplo, 6º ano do ensino fundamental, nós temos esses componentes curriculares, mas tu demonstra mais facilidade, mais interesse nesse componente. Então, vamos planejar juntos atividades a mais para tu te aprofundares. Outro exemplo, temos ali a Patrícia, excelente aluna, com notas
né, dentro da média em todos os componentes curriculares, mas nas aulas de redação, ela produz textos de uma excelência. E aí ela precisa ficar escrevendo as mesmas propostas de redação que a turma dela? Não, a gente pode oferecer, né, trabalhar com ela outros níveis de texto, trabalhar já o texto dissertativo, argumentativo, oferecer outros materiais de leitura que sejam do seu interesse. Então, pensar que o aluno, o estudante, ele precisa sim cursar todos os componentes curriculares, mas essa flexibilidade curricular já está prescrita, inclusive na LDB, tá? Para não me estender, vamos ver se eu respondi. As adaptações devem ser feitas, existem vários tipos, e dentre os direitos, além de receber um ensino de qualidade, como todos os outros alunos, o respeito ao seu desenvolvimento, o aluno também, o estudante também tem que dar o retorno, respeitar os professores, né? Não provocar bullying com os colegas, ser comprometido com a ética e procurar os canais necessários, os componentes, né, os lugares da escola para denunciar quando enxergar que um coleguinha está sofrendo. Então, trabalhar essas relações éticas e morais na escola também é dever de toda instituição, né? E dentro dos direitos, em outro momento, podemos falar mais sobre a aceleração. Essa aceleração de estudos, ela pode ser feita dentro do próprio nível onde o estudante está, ou ele pode avançar para o nível seguinte, dentro de uma série de critérios, né, em que a escola tem que estar preparada, e eu tenho feito acompanhamento de várias instituições que já passam por isso. Evidentemente, quem está aqui nos acompanhando e já tentou fazer isso, sabe que não é fácil, que as instituições de ensino, elas são bem resistentes, porque, de certa forma, para muitas delas isso é uma novidade. Isso traz muitas consequências burocráticas também. E esse estudante que vai avançar vai ter que se habituar com uma turma nova, precisa ser feito um processo de transição de uma turma. Ver se o aluno quer ser e adiante, não, quero ficar aqui. Enfim, lidar com todas essas peculiaridades que acontecem com a pessoa superdotada. E para um outro momento já vou deixar também falarmos sobre a dupla excepcionalidade e as assincronias, né? Se houver ainda um outro momento, talvez até a Geise possa me ajudar aí. E as gurias, né, Vanessa, vocês têm outras Sim. perguntas. Não sei se respondi plenamente a questão, depois eu posso voltar, tá? Sim, maravilhosamente. A Karen comentou, então, ali sobre a importância da escola nesse papel, né, de avaliar, de encaminhar ali para uma avaliação, porque quem está à frente, então, né, dessas crianças, desses adolescentes na escola é o professor, né? Então, a É. importância desse olhar, né, o olhar do professor diante daquele aluno, né, de reconhecer esses indicadores, né, porque é como vocês falaram, né, o superdotado e altas habilidades, ele não é aquele que vai tirar 10 em tudo, né? Não existe isso, né? Isso é um mito muito grande, né? E muitas vezes ele tem determinada área que ele se destaca, mas é uma área específica. Por exemplo, ele é muito bom em cálculos e é péssimo em raciocínio, né? E dentro da área da matemática mesmo, ele vai ter notas que vai ser muito boas e notas que não vai ser muito boas. Hoje a gente se depara muito com a questão de que né, acaba se confundindo muito com o TDAH e acaba se juntando o TDAH junto, né? E eu acho que o que tem acontecido muito é o fato de que o aluno acaba, sim, ele acaba se desinteressando pela escola, porque a escola não é desafiadora para ele, né? Então, ele se desinteressa muito fácil por essa escola, por esse ensino, e ele acaba colocando a atenção dele em outras coisas. Então, se é um aluno que tem ali um indicador, né, na área artística, ele vai desenhar muito, em vez de prestar atenção em algum conteúdo, porque aquilo ali não vai interessar ele, né?
exatamente pelo fato de não desafiar ele, né? O superdotado de altas habilidades, ele acaba se sentindo integrado, né, na escola, porque ele não é desafiado. E a gente escuta muito no consultório isso, né? Eu não gosto de ir para a escola, eu não quero ir para a escola. Por que que eu tenho que escrever aquilo que me mandam, né? Por que que não pode ser do meu jeito? Então, a gente sabe que tudo isso se torna muito importante que tenha um profissional ali, né, que consiga conduzir isso da melhor forma possível para esse aluno, como trouxe a Lúcia, poder respeitar os limites da escola também, né, poder dar um retorno para a escola e as coisas andar mais em sincronia, né, não tão num cabo de guerra, né, de um reclama de um lado e outro reclama do outro, mas sim na questão mesmo de esse aluno se sentir inserido dentro da escola, dentro de uma sala de aula, mesmo ele sendo diferente, mesmo ele não se destacando em tudo, mas em algumas coisas, né. Eu gostaria muito que podia ser a Geise, trouxesse um pouco, assim, como funciona esse núcleo de atendimento, né, que ela coordena no Amazonas, né, o que que acontece, né, para poder explicar para as pessoas que estão aqui como é que acontece isso, já que aqui em Porto Alegre não é, a gente não ouve falar, né, tanto. Então, o NAS, né, o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, a qual eu faço parte, estou na coordenação, é um projeto do Ministério da Educação, que foi implementado do Ministério da Educação, que é uma proposta tanto do Ministério da Educação quanto o Unesco, que financiou o projeto. E no Brasil, hoje, nós temos em ativa 14 núcleos de altas habilidades de superdotação espalhados pelas diferentes regiões. E alguns desses núcleos tornaram-se centro. Nós temos 2 centros que estão vigentes hoje, né, que cresceram a ponto de se tornarem centros. E aqui no estado do Amazonas nós ainda estamos para centro, né? Então, qual que é a proposta desse núcleo que foi política pública que a gente tem na área de acessibilidade? Nessa foi por falta de manutenção do poder público, né, em alguns estados. E aí eu vou falar um pouquinho do que é o objetivo desse trabalho, como que o Estado do Amazonas desenvolve aqui. Né? O NAS, ele parte do princípio de 3 unidades de atendimento, que é o atendimento aos estudantes, a unidade de atendimento ao estudante, a unidade de atendimento ao professor e à família. Na unidade de atendimento ao estudante, a proposta é fazer a identificação desses estudantes e promover o atendimento deles, né? Então, é uma unidade que visa a garantia e a assistência ao estudante. Então, busca fazer a avaliação multidisciplinar desse estudante, o acompanhamento desse estudante, se no estado tem sala de recursos para altas habilidades. Aqui no estado do Amazonas a gente não tem. É uma peculiaridade nossa dos estudantes serem atendidos no próprio núcleo, né? E desenvolver, né, promover para os professores, na unidade de atendimento aos professores, as formações na área de altas habilidades, né? Então, o NAS ele é responsável por formar professores e demais profissionais de educação para fazer
a identificação desse estudante, informar como que deve ser feito esse atendimento, né, de suplementação dos estudantes. O NAS, eles seguem a proposta do teórico Joseph Renzulli, que fala sobre o enriquecimento curricular, que é adaptado, né, como matriz curricular dos núcleos, né, e a unidade de atendimento à família, que é onde essas famílias, esses pais que não têm para onde pedir socorro, pode ser assistido, né? Então, tem uma equipe que faz essa orientação, né, relacionada aos direitos desse estudante, como lidar com as questões emocionais, porque muitos pais, alguns negligenciam e muitos dos pais querem esperar demais daquele estudante, né? E a função dessa unidade é mediar esses conflitos, tanto de negligência como de superestimação, né? Dessas habilidades básicas desse ato. E aqui no estado do Amazonas a gente segue essa estrutura original ainda, né? Sem sofrer muitas adaptações. É claro que a gente tem as questões regionais, né? Como eu disse para vocês, a gente não tem salas de recurso aqui no estado do Amazonas para atender altas habilidades, é feito no NAS. Isso se dá em razão das características geográficas do nosso estado, né? A capital do Amazonas, ela recebe esse atendimento porque é onde o NAS ele está localizado, mas no interior do estado do Amazonas ele é dividido pelas águas, né, dos nossos rios. Então, isso dificulta o acesso, como acontece no estado do Paraná, que tem várias salas de recursos espalhadas nos municípios. Inclusive, o NAS lá não é na capital, é em Londrina. Então, é espalhado, é descentralizado esse aqui no estado do Amazonas. Há uma centralização desse atendimento aqui, né? Então, a gente faz esse atendimento aos estudantes, né? A gente tem diferentes professores para fazer o enriquecimento curricular de acordo com as áreas que a gente tem dos nossos estudantes. A gente desenvolve cursos de formação para professores, né? E as famílias são muito próximas nesse processo, né? As famílias dos nossos estudantes, eles são extremamente ativos, né, nesse movimento em prol da área de altas habilidades. Então, a gente, no estado do Amazonas, a gente tem na região norte do estado do Amazonas, o Pará, o Amapá, o estado de Rondônia não tem o NAS em ativo, está desativado, né? Então, estado da região norte que não tem o NAS, ou seja, essas 3 unidades de atendimento, né, onde se mantém os NAS, isso lidam com a área de altas habilidades, né? Então, a gente tem vários perfis de núcleos ao desenrolar, né, nos diferentes estados brasileiros. Perfeito, perfeito. Que respondida aí a questão muito bom, né? É uma experiência diferente para nós aqui, né? Então, é algo muito interessante, assim, para a gente poder estar escutando, porque a gente realmente, né, a questão nossa, ela está centralizada na questão das salas de recurso, né? E a gente sabe que tem uma demanda muito maior do que a oferta ainda, então acaba sendo uma experiência bem diferente aqui, né? Eu queria perguntar para a Lúcia se ela tem alguma colocação. Eu acho que a gente está se encaminhando ali para os 10 minutos finais, né? Como a gente bem disse, tem várias questões assim, né, que a gente poderia trazer, né? A gente precisava de outra reunião, né,
para a gente poder outra conversa, para a gente poder trazer bastante coisa. Eu queria pontuar duas coisas, e quem quiser fazer perguntas também, tá? Pode estar fazendo perguntas. Mas eu queria pontuar duas coisas importantes, assim, né? Principalmente para os pais que estão aqui poderem entender. Uma é que, no caso das aulas habilidade e superdotação, não tem um CID, né? Por isso que quem vai avaliar são outros profissionais, né? A gente tem essa permissão, assim, né, de aplicar testes e estar avaliando. Então, por causa disso, né? Por isso o papel importante do professor, o papel importante da família, né? Em ver ali que existe algo que está além, né, daquela faixa etária. Então, por não ter um CID, então a avaliação é de forma diferenciada, né? Porque a gente está acostumado a dar os ali, encaminhar para um neuro, encaminhar para o pediatra, encaminhar para outros profissionais que possam realmente dar um diagnóstico. No caso das altas habilidades de superdotação, a gente não tem isso por não ter um CID, tá? E outra coisa que eu queria pontuar é a questão do QI. No caso, dos indicadores de artes e esporte, não aparece no QI, né? Então, é uma avaliação um pouco diferenciada também, né? Porque o QI, ele vai aparecer os indicadores ali voltado para outras áreas que não essas duas, então é um pouco diferenciado também. Eis aí a importância, novamente, do professor, né? Estar atento em sala de aula para poder ver esse aluno de forma diferenciada, né? Lúcia, queria fazer mais alguma colocação para nós, falar um pouco do teu trabalho também, alguma coisa? Eu vejo que, como tu disseste, né, bem, Vanessa, nós temos pouco tempo para muito conteúdo. Então, o que nós podemos adiantar? A facilidade que a gente vive na atualidade de terminamos essa reunião, continuamos conectadas, né, por várias formas. Então, é muito fácil nos encontrar, tanto a mim quanto a Geice, hoje em dia, por meio das nossas redes. Os conceitos que não foram abordados aqui. Fica o convite muito importante, e a sorte de ser hoje a nossa reunião. Daqui, bem próximo, alguns dias, estarão abertas as inscrições para o curso sobre altas habilidades, superdotação da FADERS, tá? Então, daqui, quem já participou sabe como é importante esse curso, porque a cada edição nós estamos, eu e Larice somos as professoras, mas nós temos convidadas surpresa para a aula de abertura, e depois haverá sempre há novidades a cada ano, nós vamos aperfeiçoando. E a última aula síncrona, em outubro, também haverá participação das pessoas, né, dos estudantes, das pessoas que vão estudar conosco. E a nossa intenção, nossa vontade, o ideal, é que desse curso possam participar todas as pessoas interessadas em estudar. Então, o público-alvo são família, escola, comunidade, pessoas já identificadas, né? Não colocamos nem restrição de idade, não pedimos nenhum pré-requisito, como ter formação, uma certificação em algum outro curso. É o interesse por estudar as altas habilidades, certo? Inclusive, o diferencial das nossas aulas gravadas, elas têm a interpretação em Libras. Então, as pessoas da comunidade surda também podem participar do curso. Isso é muito importante. Essa questão do curso eu queria deixar bem, assim, divulgada e solicitar também, convidar vocês a divulgarem, porque é dessa forma, assim, que nós já evoluímos muito, que muitas pessoas já sabem vários fatos importantíssimos que nós dissemos aqui, como não ficar utilizando as testagens de QI para diagnosticar, entre aspas, que a superdotação não exige um diagnóstico, e sim uma identificação, e assim por diante, tantos conceitos que eu e Geis abordamos aqui hoje, tá? Mas eu não poderia deixar também de abordar a questão do tédio escolar, que muitos de vocês aí que estão nos assistindo devem estar pensando como a vida do meu filho na escola é entediante,
Nós que somos adultos aqui, quantos momentos de tédio nós passamos na escola, mas só falar disso eu não fico confortável sem dizer também o seguinte: a escola e a família, os responsáveis pelos estudantes, têm o dever de ajudar essa pessoa a aprender em 3 dimensões. Eu tenho que aprender o que eu quero, o que eu posso e o que eu preciso. Então, a gente também não pode passar uma ideia equivocada para os estudantes de que, olha só, agora eu estou estudando sobre altas habilidades, eu descobri que a minha filha é superdotada em artes. Finalmente, ela vai se livrar dos outros componentes curriculares e cada vez que ela entrar, colocar os pés na escola, abrir-se-á uma cortina e ela vai só ter momentos de felicidade e retorno positivo. A vida é assim, gurias e guris. É? Não. Não, né? Se não, vocês já escutaram a música Logical Song, uma das maiores bandas da história da humanidade, Supertramp? Se não estudaram, o que que a música diz? Que preparam a criança para ser isso, 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 e depois vem o mundo e só dá paulada. Desculpem o termo, mas a gente tem que se preparar para tudo, né? Mas também a escola não pode ser para o estudante superdotado um eterno sofrimento. Todos os dias. Professora, terminei. Senta quieto, vai ler um livro. Professora, terminei. Vai ajudar a Lúcia, que ela está sempre atrasada. Professora, terminei mais cedo. Mas tudo de novo, vai fazer outra vez. Então, não pode ser só isso, mas também não pode ser. Crianças, vamos ouvir o que Patrícia vai falar hoje, porque ela vai ensinar para vocês. Não, todos os estudantes têm que ser valorizados. Ah, mas eu tenho um coleguinha ali que é cadeirante, o que que ele vai poder ajudar? Muito, muito. E esse coleguinha cadeirante, né, só dá o exemplo do Stephen Hawking, por favor, né? Então, essas questões de, eu estou o tempo todo entediado, a minha escola não serve para nada, né? Então, mais equilíbrio nisso. Vamos, né, sempre tentar o diálogo. Então, não queria deixar de pontuar. Em outro momento, talvez no curso abordarmos, nem eu nem Geis podemos falar sobre as assincronias, que são importantíssimas, né? Tem que ser pensadas. E além disso, a nossa fuga de cérebros. Já ouviram falar disso? O que que tem causado, né, tantas décadas de desvalorização da inteligência e principalmente dos superdotados do tipo acadêmico no nosso país, né? Quantas pessoas brilhantes nós temos espalhadas pelo mundo, sendo professores e pesquisadores em universidades de vários países por aí, né? Enfim, eu vejo que essa questão que tu encerraste ali também do QI foi super importante. Quais são os materiais de identificação? A gente vai poder ver no curso. E todas as perguntas que restaram ficam à disposição para me enviarem. As minhas redes sociais são muito fáceis de achar, porque com esse nome aí que eu tenho é bem fácil, né, de encontrar o meu Facebook e o meu Instagram. E a FADERS também é só escrever no Google, FADERS, altas habilidades, logo vai aparecer, a HASD também está ali, e acho que era isso que eu queria deixar esse recado para a gente ter bom senso, né? Valorizar os estudantes com altas habilidades, mas também sempre cumprimentar os professores na escola, porque por mais que às vezes pareça, essa professora não me tratou bem, né? Ou então as aulas estão tão desinteressantes, nos colocarmos um pouquinho no lugar dos professores, porque está cada vez mais difícil, e aproveitem, porque pelo que eu tenho escutado dos estudantes, eu acho que para a próxima geração ou para outra, mas ninguém mais vai querer ser professor. Acho que nós teremos robôs como professores, né? Hoje em dia todos querem ser influencer, né? Que mais? Quais são as outras profissões? Aqueles programadores, né? Mas eu não vejo assim, primeira opção ser professor. Então, vamos aproveitar enquanto eles ainda existem, né? Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Fico aqui à disposição para qualquer questão. Eu queria reforçar, então, que a gente tem ali tem o link, então, aqui no chat ali, para a questão do e-book, né? Que a gente montou um material informativo ali, a psicopedagogia, juntamente com as meninas ali, com a Lúcia e com a Geise.
Então, foi montado um material informativo para vocês. Podem contatar, né? Tanto a gente como as meninas ali, qualquer dúvida que tiver, né? Posteriormente. E tem o certificado também, né? De participação. Então, e queria dizer para vocês que foi um grande prazer, foi uma noite muito saborosa, né? A gente aprendeu bastante coisa. Agradecer, né, lá o Amazonas presente, né? Eu acho que a contribuição, né, essa troca de experiência, eu acho que isso é muito enriquecedor, né, para nós e que a gente continue fazendo, né, essas nossas reuniões e consiga trazer outras experiências também, né? A Geise é bem disponível também, então qualquer coisa que quiser perguntar, tanto para ela quanto para nós, a gente entra em contato com ela. A gente queria dizer que foi um prazer, Geise e Lúcia, estar com vocês nessa noite. Só quero aproveitar, agradecer a todos que puderam participar, a Geise e a Lúcia pelos esclarecimentos também, e, e também me coloco à disposição, né, se alguém quiser procurar depois, tiver algumas dúvidas, passa para a Geise e para a Lúcia as perguntas também. Muito obrigada. Perfeito. Então, enquanto agradeço de novo a Adriane, a Vanessa, a Rochelle pelo convite, a Geise por essa parceria. Fiquei com muita vontade de conhecer todo esse projeto, de visitá-lo. Já convidei a Geise para vir nos visitar aqui, que já conhece o estado, né, Geise? E aproveito, já que se tiver alguns segundos, se vocês me permitirem, para abordar essa questão das assincronias, para as pessoas prestarem atenção, né? Lá no curso, quem puder participar, ou no na nossa cartilha, ali no e-book também vai aparecer o conceito das assincronias, mas são as assincronias que fazem muitas vezes os profissionais que não conhecem as altas habilidades patologizarem as pessoas com indicadores, tá? E aí eu posso dar o exemplo, né? É muito frequente, infelizmente, muitos casos de superdotação demoram a ser identificados, percebidos. Mas um dos mais clássicos que aparece, até para os leigos, é o caso das crianças que se alfabetizam sozinhas a partir de 2 anos e meio, 3 anos, né? Principalmente lendo. E aí, esses casos, é claro que causam, às vezes, algum desconforto na escola, né? Porque uma criança de 3 anos que quer ler, enquanto os coleguinhas estão lá brincando na pracinha, né, fazendo bolinho de areia, brincando de espada, e a criança querendo ler, escrever, e aí ela sofre preconceito, porque existe essa tendência a dizer algum problema essa criança tem, né? Ah, os pais estão forçando em casa, obrigando a criança a escrever e ler, e não é. E aí, evidentemente, que o desenvolvimento, principalmente psicomotor, mesmo das crianças, ele vem num ritmo, e às vezes o cérebro super acelerado, principalmente nessa parte de linguagem e lógico-matemática, né? Aí o que que acontece? Ah, essa criança tem um problema que tu vê, ela lê e escreve, mas ela não consegue nem segurar o lápis direito, né? Daquela forma adequada, formato com apreensão de pinça. E aí os médicos ou especialistas que não têm a formação em altas habilidades dizem, essa criança tem algum problema. Ela não tem nenhum problema, né? Isso é uma assincronia do desenvolvimento das suas funções cognitivas e executivas. Essa assincronia quer dizer o ritmo de aprendizagem, a intensidade, e talvez até com os estudos avançando nós possamos descobrir outras formas de assincronia. E, inclusive, a Linda Silverman, que é uma pesquisadora americana maravilhosa, ela fala nos seus escritos sobre a assincronia interna e a externa. E aí, em outro momento, depois, quem sabe fica, né? Tipo novela, as cenas dos próximos capítulos. Num outro momento poderíamos falar, ou até convidar mais pessoas da nossa área, porque esse conceito é riquíssimo e muito interessante, para que nós
possamos parar de cobrar das crianças que elas tenham um desenvolvimento uniforme das suas habilidades, competências, das suas funções. Sei o que vocês acham disso, se quiserem comentar em outro momento. Eu considero esse tema fascinante, tá bom? Um abraço e espero que possamos nos encontrar novamente em breve. Fica o gostinho de quero mais, né? Fica o gostinho de quero mais. Ah, eu acho que é isso, né? Vamos se encaminhar para encerrando. Tô enxergando meu filhote aqui a mil lá com a avó também, né? Morrendo de saudade. Olha lá. E aí, eu queria deixar um grande abraço, então, para todas, né? Todos que participaram. E mandem, né? Perguntas, acho que a gente ficou assim, né? Acaba ficando com alguns questionamentos ao longo da semana. A gente fica pensando, ah, mas falou naquilo, observei isso, né? Mandem que a gente, dentro do possível, ali a gente vai esclarecendo e vai buscando informações também. Já fiquei com vontade de fazer o curso lá na FADERS, eu e a Adri estava falando essa semana sobre isso, né? Sobre o curso bom para fazer, né? E aí já ficamos com um gostinho, já se olhamos atravessado ali quando a Lúcia falou, opa, né? Vamos tentar. Então, acho que fica aí o convite para o curso, né? Quem tem interesse, eu acho que fica o convite para próximo mês, vai ter outra conversa como essa, né? Com outras pessoas que a gente vai convidar. E a gente quer agradecer nessa noite realmente, né? Essa disponibilidade de a gente poder se encontrar e poder estar conversando sobre isso, né? A gente precisa de mais ter esses momentos, né? Sobre esses questionamentos, né, que a gente se depara com essas crianças e jovens que a gente tem. Então, acho que podemos encerrar, né? Não sei, a Rochelle quer dar algum recado, alguma coisa? Não, só quero agradecer a todo mundo que participou aí. A gente vai disponibilizar o link do curso, tá, Luciano? Lá na comunidade neurodivergente. Vamos convidar o pessoal lá Maravilha. do Amazonas também, tá, Jay? Isso. Pá, de repente. Não, o legal é que, Rochelle, desse curso, desculpa, eu já me despedi, mas eu vou ter que me despedir de novo. Fica que nem as avós, quando recebem os netos, sempre ficam com vontade. Eu não tenho neto ainda, mas vai que tenha, né? Que sempre se despede mais uma vez, né? Mas o legal é desse curso, depois que veio, infelizmente, a pandemia, que nós começamos a veicular, né, o curso para todo o mundo. Nós tivemos inscritos de vários estados do país e até de fora do país. Então, isso foi marcante para nós. E o que eu queria também, agora eu não vou prometer, porque eu não faço promessas, né? Mas eu vou tentar não falar de novo, mas eu queria dizer uma coisa, se todo mundo puder ajudar e pensar nisso, é divulgar cada vez mais, por favor, tentem não oferecer telas para as crianças tão precocemente. Talvez até num outro momento falarmos mais sobre isso, pessoal que entende mais, porque não é possível mais o que está acontecendo. Então, puderem ajudar nisso, né? Podemos até falar mais sobre o limite de idade e tudo mais, mas vamos repensar a questão de oferecer telas precocemente para os bebês, tá? Então, deixa esse recado. Um abraço. Obrigada. Então, eu queria agradecer a todo mundo aí. Foi uma alegria aí esse primeiro encontro da comunidade neurodivergente do Menino Deus, a psicopedagogia e a Vanessa, a Adriane, o pessoal que participou. Espero que tenham baixado aí o e-book e o certificado, tá? E esperamos vocês no próximo mês, que a gente vai pensar aí num próximo tema com convidados para uma segunda palestra para oferecer para discussão aí, para troca, tá bom? Então a gente vai se despedindo, certo? Então tá, boa noite, Boa então, um noite, beijo. boa noite, Boa noite, pessoal. Até. boa noite. Boa noite. Noite.